Seja bem-vindo, deputado. Boa noite, Boa noite, tranquilo? tudo bem? Tudo ótimo. Deputado, a gente, antes do senhor entrar aí, a gente estava batendo um papo aqui com o pessoal que está nos acompanhando essa noite e falando um pouco do objetivo dessas lives, que é justamente tratar sobre política, falar sobre política. E vou lhe apresentar, né, para os nossos seguidores essa noite, deputado federal João Roma, é formado em Direito, com especialização em Administração Pública. Foi chefe de gabinete do prefeito ACM Neto de 2013 a abril de 2018. Vem ajudando bastante o povo de Vitória da Conquista, a administração municipal. Para que vocês tenham uma ideia, o deputado federal João Roma, ele teve uma votação, não tem, não tem uma representação muito grande, mas vem contribuindo muito para o nosso município. Então, só para que vocês tenham uma ideia, só do ano passado para cá, o deputado federal ele já destinou 2 milhões de reais para o Hospital Isaú Matos, para uma série de despesas, de custeio, etc. E, recentemente, destinou como emenda também para tratamento do corona, aproximadamente 1 milhão e 500 mil reais para tratamento do corona em Vitória da Conquista. Então, ele tem contribuído muito com a nossa cidade. Vou tentar aqui novamente, ver se agora a gente consegue. Tranquilo aí agora? Tranquilo. Estou vendo um lugar Tranquilo? aqui com internet melhor, que estou aqui na roça. Agora está ouvindo bem? Está Estou tranquilo? ouvindo, tá claro. Pronto. Viu, deputado? Eu acabei de fazer a sua apresentação aqui, destacando inclusive as ações que o senhor tem feito por Vitória da Conquista, né? Destinando já 2 milhões de reais para o Isaú Matos, para verbas de custeio, etc. E recentemente destinou 1,5 milhão para tratamento do corona em nossa cidade. Então seja bem-vindo, boa noite. Estamos aqui também com a nossa secretária de saúde, está acompanhando nossa live também, Ramona. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite dessa live. Um abraço à nossa secretária de saúde e a todos os amigos de Vitória da Conquista. Essa cidade que é naturalmente uma referência em toda a região, que tem uma identidade muito forte, né, que tem um povo valoroso e que cada vez mais eu tenho me aproximado, né? Me lembro, ainda criança, né, passando por Vitória da Conquista, onde foi a primeira vez que eu vi neblina. Me hospedei no hotel, fazendo uma viagem de carro do Recife para o Rio de Janeiro. E sempre ficou muito na minha memória essa passagem por Conquista. E cada vez mais a gente tem se aproximado, né, com ações afirmativas, né, de alto nível. O meu cunhado mora em Conquista, né, que é o Ivan, irmão da Sim. Roberta, que a minha esposa está fazendo aniversário hoje, aniversário dela. Parabéns. Só teve que dar um intervalo, porque eu disse, eu tenho um compromisso com meus amigos de Conquista, tem uma live. Ela fez, nem hoje eu tenho um dia só para mim. Não. E, enfim, né, tantas relações, né, com você especificamente, né, que é uma pessoa muito capacitada e vem fazendo um trabalho de muita distinção, né, sempre muito elogiado. Enfim, são muitos contatos que nos aproximam de Conquista, como também o deputado estadual Tiago Correia, né, que desde sempre tivemos muita convivência, né, e o meu, né, talvez hoje o meu braço direito na atividade política, Vitor Azevedo, que Sim, durante muito tempo viveu em Conquista, tem a relação sim. dele, né, muito estruturada na cidade, né, ele que é flamenguista, É, né, e eu acho que pegou um pouco disso nesse período que ficou aí em Conquista, né? E, enfim, são muitas relações que terminam aproximando, né? E a política sim, moderna, a política mais contemporânea demanda, né, não toma lá da cá,
não jogos de interesse, né, na formatação tradicional, mas cada vez mais similaridades, né, estrutura de se afeiçoar realmente a pessoas, troca de Sim, informações, empatia, contatos. Eu acho que toda essa sinergia que faz efetivamente que crie uma identidade, né, entre o representante e os representados. Eu acho com que isso certeza. foi o que motivou muito da minha caminhada. Eu que estou como deputado pela primeira vez, e a motivação primeira é justamente dar uma oxigenada na forma de se fazer política, pois o que se demanda hoje é justamente isso. Você buscar ter essa sintonia, né, estar Sim, cada vez mais próximo das pessoas nesse contato. Especificamente em Conquista, né, através do nosso contato, nós conseguimos, mesmo no início de mandato, já destinar uma quantidade de recursos, né, que são fundamentais, não só para minimizar o sofrimento, né, de camadas que são mais sofridas da sim, sociedade, né, pessoas que mais precisam, como também para estruturas que vêm dando certo, como é o caso do Exaú de Matos, né, que sim. tivemos a oportunidade de visitar. Vai aqui o meu abraço para o diretor, que realiza um trabalho, né, que merece elogio, né, um Diogo destaque Azevedo. regional, não é? E que nós precisamos sim, né, estruturar isso. Hoje mesmo eu comemorei cedo, Edivaldo, no programa da Rádio Sociedade com o Adelso Carvalho, às 6 Sim. da manhã, que foi promulgado pelo presidente da República o auxílio de 2 bilhões para os hospitais filantrópicos e santas casas, que é Maravilha. essencial, porque se fala muito em prefeitura, em governo do estado, mas, em geral, quando aperta mesmo a situação de saúde, Sim, a população corre para o equipamento que está à sua disposição. Aqui, próximo verdade. à Conceição de Feira, São Gonçalo, toda essa boca aqui do Recôncavo, as pessoas vão para a Santa Casa de São Félix, vão lá para a Cruz das Almas, vão para a Santa Casa de Feira de Santana, ou desce para Salvador, muitas vezes também para hospitais filantrópicos. Não é? Conquista certamente polo regional, da mesma Sim, forma que as pessoas vão para o Exaú de Matos. Então é fundamental ter essa ajuda também para as entidades filantrópicas, porque é quem de fato está próximo da população e que vai poder dar um suporte, né? Principalmente aquele suporte inicial, com emergencial, certeza. até com informações. Então, foram ações muito pontuais, né? Fora em outras coisas que não cabe aqui a gente ficar debulhando e detalhando detalhe de trator, de apoio Sim, disso ou daquilo, mas nesse momento onde o mundo inteiro vive essa situação, né, de constrangimento geral, né, onde do mais pobre ao mais rico está tendo com mudança de certeza. hábitos, está vivendo impactos econômicos, psicológicos, de saúde, né, emocionais. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que, de fato, focar na capacidade humana de revelar, na verdade, a capacidade de solidariedade ao próximo. E eu acho que nisso a gente tem que realmente dar as mãos para tentar, de alguma maneira, ajudar no combate a essa pandemia. Com certeza. Deputado, a nossa live ela tem como foco a política, né? Conversar sobre política, tratar de política. Pelo seu histórico de vida, eu já vi, já estudei, a gente sabe disso, e você vem acompanhando a política desde muito cedo. Para você, qual é a importância da política hoje em dia? Olha, a política eu encaro, né, como um marco civilizatório. Sim, Né? Até um certo momento, né, as sociedades simplesmente entravam em guerra, com derramamento de sangue, né, sim, quando se disputavam um determinado interesse e não conseguia, né, se harmonizar esses interesses, né, ter uma capacidade de entendimentos para determinados avanços da sociedade. Né? Interesses, inclusive, muitas vezes legítimos, alguns não legítimos, mas, de alguma forma, sem haver essa capacidade de entendimento, nós vivíamos, portanto, a plena barbárie. Eu acho que o marco civilizatório da humanidade traz no seu bojo também a política, sim, a política sim, verdadeira, a política que sim, enobrece, né, o trato social, a relação humana.
é nessa política que eu me apego e me dedico, né, com muita vocação e que tenho utilizado isso porque nada mais, né, pode engrandecer alguém com espírito público do que a capacidade de realizar algo que pode interferir no bem comum. Né? Isso ocorreu muito aqui em Salvador, nessa experiência que eu pude passar quase 7 anos ao lado do prefeito Assemineto. São quase 6 anos, né, como seu secretário, e essa experiência fez com que a gente conseguisse transformar a realidade de Salvador. Sim. Salvador era uma metrópole que estava com baixa autoestima, certo? A cidade estava suja, largada às traças, e hoje quem chega em Salvador vê uma cidade pulsante, né, com alto astral, né, as pessoas com um espírito elevado, né, obra para todo lado, conseguiu-se realmente arrumar a casa, estruturar, e isso efetivamente é um marco, uma transformação naqueles que mais precisam. Porque uma pessoa que tem alguma condição econômica, ela consegue superar isso dentro da sua residência, né, dentro de outras atividades. Aquele que está realmente em dificuldade precisa realmente dos serviços do poder público. Com E certeza. eu acho que quando a gente consegue estruturar isso e realizar bem esse trabalho, a transformação é clara, né? Transformação de infraestrutura, transformação social, né? Todas as ordens. Então, essa é a minha visão acerca da política. Eu acho que tem uma atividade muito nobre, não é? Que foi, durante muito tempo, massacrada, vilipendiada, certo? Utilizada nas suas disfunções, não é? Porque quando se fala da política, já colocando na seara da politicagem, do troca-troca de favores, né, de apadrinhamentos, essa justamente é uma faceta da política que é a parte covarde, né, que é a parte justamente das suas disfunções. E não é através dessas disfunções que se pode estipular uma regra, portanto a gente não pode, certo, através desses artifícios, quebrar a essência da política, que é essa atividade verdadeiramente nobre, é essencial para uma vida em civilização, né? Uma vida de forma que a gente possa evoluir, né, todos enquanto cidadãos, no sentido lato sensu, no sentido amplo, né? Cidadania no sentido de você expressar, né, perante seus comuns, né, tratar todos como irmãos, pois efetivamente nós fazemos parte de uma sociedade, né, onde todos estão interligados. Exemplo maior disso é o que estamos vivendo nesse momento com essa pandemia. Não adianta você estar lá nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na todo mundo envolvido. Itália, onde for, está todo mundo certo, vivendo um constrangimento, como eu disse, do mais pobre ao mais abastado, estão todos, não é, de alguma maneira, né, enfrentando, né, uma mudança tremenda, né, dentro dos seus hábitos, dentro das suas atividades. Você colocou algo aí bem interessante, porque se fala muito em nova política e velha política. E aí você colocou uma palavrinha aí bem interessante, que eu acredito muito nisso também, que não é nem nova nem velha, mas é a boa política, né? É você fazer a boa política. Então, quando a gente, de repente, cria contatos, conexões, né, através de você como deputado federal, através de Tiago Correia como deputado estadual, nós estamos criando conexões, estamos trabalhando justamente a boa política, que é justamente essa intermediação para trazer o quê? O bem comum, o bem para a coletividade. Né? Então, esse contato é muito, muito importante, não é, deputado? Sem dúvida. E eu, inclusive, Edvaldo, me preocupo muito com essa expressão de nova política, pois muitas vezes o novo, da maneira como se coloca algumas coisas, nada mais é do que um populismo simplesmente travestido, um populismo com uma nova faceta. Não é a ferramenta que muda a essência das coisas. Né? A gente tem que ir para o principal, para depois você ocorre. Então, se os valores não são os melhores valores, se você estiver utilizando as melhores tecnologias, ele continua sendo valores negativos. Não é a utilização de tecnologia que vai transformar na coisa nova. Pode ser um quê modernizante, mas aquilo não está mudando a essência do que nós estamos falando.
certo? Nós estamos falando justamente em fazer a boa política, política de valores, né? Política realmente Sim, como arte de transformação da sociedade, né? Uma transformação positiva, não é isso. uma transformação simplesmente para mudar grupos de poder, né? Mudar, fazer dança de cadeiras, certo? Ou, certo, simplesmente mudar um viés, por exemplo. Eu acho que é um traço negativo o populismo. Sim, Então, se a pessoa faz o populismo com novas ferramentas, isso para mim não é nova política. Isso é com a política certeza. mais arcaica que existe. Então, isso muitas vezes hoje nós vivemos no Brasil, certo? Começa a ter discussões várias e as pessoas acham que porque determinado cidadão está utilizando, por exemplo, uma ferramenta tecnológica como uma lista de transmissão de WhatsApp, ou até essa ferramenta que nós estamos usando aqui, através do Sim, Instagram, para ter uma live, certo? Não é a utilização de uma ferramenta que transforma aquilo em novo. Pode até ter um quê de moderno, mas pode ser simplesmente uma maquiagem. O que é importante sempre se verificar é a essência das coisas, qual é o âmago das questões, quais são realmente os valores que estão incutidos dentro de cada ação. Então, eu me recordo até que eu participei de um debate acalorado, já na estreia em 2019, lá na Câmara dos Deputados, e o debate era se era político de esquerda ou de direita, e aí ficou uma discussão que eu achei muito arcaica. Parecia sim. que era uma discussão da década de 70. Né? E aí eu preparei uma postagem e disse, entre a política de esquerda e a política de direita, eu me posiciono contra a demagogia e o populismo. Porque, efetivamente, Maravilha. esses dois quesitos são justamente peças que corroem valores positivos da política, certo? Pois é Verdade. muito tentador, certo? Gustavo Krause, né, um político pernambucano com quem eu sempre tive muita ligação até hoje, ele sempre dizia tudo aquilo que é tentador é perigoso. Então, você precisa muito cuidado com determinadas coisas, porque a vida pública, mexer com assuntos comuns, certo? Isso, de alguma forma, é algo como se fosse um artista num palco, ou um jogador de Sim, futebol mexendo as massas naquele estádio. Né? Nesse mundo hoje digital, onde de alguma maneira você pode rapidamente estar circulando, né? e alcançando fama a qualquer custo, isso, por um lado, é muito fascinante, mas também é né? muito perigoso, É certo? É verdade. uma tentação que você precisa tomar muito cuidado enquanto político, porque enquanto político você mexe com a vida de muitas pessoas, qualquer ação, Verdade. certo? E qualquer deslize desse pode ser mortal na É. carreira de um político. Mas mais do que isso, você tem que estar toda hora se vacinando para não estar entrando em caminhos que parecem, não é, que são caminhos positivos, onde não são. Apenas estão lhe dando projeções, apenas está fazendo o olhinho brilhar, certo? Mas nem sempre aquele caminho está realmente no eixo daquela sua caminhada original, né? Daqueles valores que realmente lhe colocaram nessa trilha da atividade da vida pública. Maravilha, deputado. Maravilha. Vamos conversar um pouquinho agora sobre as eleições de 2020, né? A pergunta que não quer calar. Como é que estão as discussões aí na Câmara dos Deputados sobre a possibilidade de um adiamento da eleição, a questão relacionada às convenções, calendário eleitoral? Como é que está essa discussão? Olha, desde o início que começaram essas discussões, eu percebi que seria muito difícil, certo, uma mudança mais radical nesse quesito eleitoral. Né? Por um lado, porque você divide muitos interesses. Sim, Já de cara, você tem, por exemplo, os interesses objetivos. Há um mandato em curso e as pessoas, por exemplo, que estão no mandato, em geral, querem permanecer mais tempo no mandato. E as pessoas que não estão no mandato, geralmente querem disputar logo aquele mandato. Então, por isso. si só, você já tem um divisor de águas aí. Mas, mais do que isso, há uma questão filosófica fundamental, né, dentro da democracia brasileira, que é a regra básica do poder que emana do povo. Então, não pode ser através de um artifício, certo? Que você consiga, através de qualquer ferramenta, mesmo por emenda constitucional que seja, que você consiga outorgar poder a um cidadão. Por exemplo, eu tenho um Sim, mandato
que foi me delegado pelo povo da Bahia. Eu tive 84.555 votos, certo? Que me outorga um mandato de deputado federal pelo período de 4 anos. Quem Sim, está dando esse poder é o povo da Bahia que votou em mim. Se alguém estende o prazo desse meu mandato por um dia que seja, sim. é uma outra força que não o povo que está lhe outorgando aquele poder. Então, essa regra, certo? Que é uma regrinha básica da democracia, que é você linkar realmente com o povo, ou seja, a população, o eleitor é que está lhe delegando aquela questão. Se você começa a criar artifícios para isso aí, começa a ficar muito perigoso. Sim. Porque começa a ser um aqui, começa a ser um colar, daqui a pouco você pode criar efeitos como ocorreram, por exemplo, na Venezuela, onde simplesmente vai o presidente, tem a maioria no parlamento, vai, coloca uma emenda, estende o mandato de 4 para 5 anos, daqui a pouco pode ter mais uma reeleição, daqui a pouco está a pessoa perpetuada no poder. E isso É, simplesmente, você está numa linha muito tênue entre um arranjo institucional para realmente algo que está ferindo a democracia e que, no caso do Brasil, precisa ser muito preservada, porque é verdade. jovem a nossa democracia. Nós vivemos num país latino-americano, certo? Suscetível a uma série de coisas, inclusive, né, solo fértil para o populismo. Certo? Sim, Toda hora nós estamos vendo aí movimentos, né, que criam perigo em relação a isso. Então, há essa questão filosófica em relação ao adiamento das eleições ou a prorrogação do mandato. Então, qualquer mudança nesse sentido, não é, o ideal é que fosse para mandatos posteriores, né, em sim, outras eleições sob outras regras. Por exemplo, você adequar esse calendário para momentos futuros. Por outro lado, agora nós vivemos uma pandemia. sim, Nessa pandemia, né, ou seja, estão mudando, na verdade, as placas tectônicas do planeta. No quesito social, no quesito comportamental, econômico. Tem gente preocupada perdendo emprego, tem comerciante que não consegue sequer vender ali o sustento da sua família. Tem empresário que está perdendo os cabelos porque não vai ter como pagar a folha do mês, está tendo que demitir gente. Então, desde daquele que sequer tem um emprego, mas precisa de fluxo para poder ganhar o sustento da sua família, até aquele empresário que tem uma estrutura maior, estão sendo afetados. Então, tudo isso está impactando a nossa sociedade. Então, natural, num momento adverso como esse, se pensar em algumas soluções. Sendo que, né, dentro de uma disputa eleitoral, o que se pede é que sejam, ou seja, regras isonômicas. Né? Você precisa estar lidando dentro disso, né, com situações iguais. E por esse aspecto, tanto quem está no poder como quem está fora do poder estão vivendo também a mesma situação dessa pandemia. Né? Não sabemos até quando vai seguir esse ritmo, né, sim. de atividade, mas mesmo que chegue a agosto, por exemplo, a estrutura está montada para que ocorra a eleição, não é, em outubro desse ano. Em E outubro. hoje o próprio presidente do TSE, pelo que eu vi nos blogs, ele já tinha comunicado que não haveria mais possibilidade de adiamento do calendário eleitoral. Então, mesmo Sim, que seja de alguma maneira afetado a forma de eleição, mesmo que isso mexa, inclusive, em quantidade ou de abstenção de eleitores nas urnas, isso vai afetar tanto a um grupo político quanto a outro grupo verdade, político. Então, verdade. por esse aspecto, não se justificaria, portanto, criar um artifício que divide águas, que afeta a democracia, certo? Que pode criar outros transtornos maiores até porque começa a discutir muitas coisas no meio de uma eleição que está afetando, né, interesses diretos ali. Né? Interesses muito claros, inclusive das pessoas que estão votando essas leis. O parlamentar Sim. que hoje está lá, muitas vezes vai estar concorrendo à eleição municipal. Ou vai ter interesse em eleições municipais. Então, termina que isso pode contaminar um pouco, né, o espírito da lei, né, o âmago da questão. Diz que há, inclusive, um estudo, foi formada uma comissão, né, para tratar dessa questão da eleição,
E é um estudo no sentido, inclusive, de realizar a eleição possivelmente em 2 dias, horários alternados em relação aos idosos para votar num determinado horário, etc. Ou seja, nós temos várias discussões em relação a isso. Você colocou um ponto aí interessante que eu vou puxar esse fio da meada para ver qual é o seu entendimento em relação a isso. Como é que você está vendo a democracia no nosso país, meu amigo? Olha, eu me preocupo seriamente com esse quesito da democracia em nosso país. Por esse pano de fundo que eu coloquei para você, Eduardo. Ou seja, nós somos uma democracia jovem e nós vivemos num país, né, de cultura latina, né, um país que já sofreu muito, que tem Sim, desigualdades sociais tremendas, certo? Que tem um povo muito suscetível a determinadas palavras de ordem, certo? A determinadas políticas sociais. E também uma cultura muito perversa do ponto de vista do poder público. Ou sim, seja, aqueles que se apossam do poder público utilizam realmente a máquina como se fosse, digamos, o imperador de plantão. Parece que é a personificação da política pública. Então, isso são elementos que preocupam, né, demais a nossa estrutura democrática. A gente viveu isso há pouco tempo no período do PT. Você recorda como Lula estava forte, uma sim, popularidade avassaladora, especialmente no Nordeste, utilizando, inclusive, ferramentas, né, dando auxílio para a população, e as pessoas viam aquilo ali, né, personificado nele. Certo? Em outro aspecto, nós hoje vivemos um outro momento, né, tem um presidente polêmico e tudo mais, mas que consegue se comunicar, né, com camadas da população. E isso, né, tem, ao invés de estar se buscando nesse momento conciliação, entendimento, união de forças, como tem ocorrido aqui na Bahia. Eu fico muito sim. satisfeito de ver o governador do PT em sintonia com o prefeito da capital, do Com Democratas, certeza. participando de live em conjunto, né, É. discutindo coisas tecnicamente apropriadas. Isso é muito positivo, né, Isso, na isso é a política boa pública. política, né? É. Diferente do que se está vendo hoje no Brasil. Certo? Por mais que a gente torça para que o Brasil é, esteja oxigenado, tenha um novo viés, né, mais empreendedor, uma economia mais aberta, né, com coisas mais voltadas realmente ao cidadão, em vez de ficar dentro das castas. Eu acho que a gente precisa ter muita serenidade, né, com a coisa pública. E serenidade é algo que não está havendo hoje, né, no poder central. Então isso preocupa, porque a gente vê, ao mesmo tempo, certo, que eu não gostava daquele momento do período Lula, onde você ficava tentando dividir a sociedade brasileira, É, certo? verdade. Da mesma forma, você está vendo hoje um certo quê de provocação que tem acirrado debates É. em famílias, debate em grupos de amigos, certo? É muito, entristece demais, né? Sim, Você não sim, ter até inclusive debates pouco elevados, né? O sim, que desagrada. Você começa a ter discussões muito rasteiras e muito passionais. Esse sim, passionalismo, em especial, é que me deixa duplamente preocupado, pois esse é aquele viés latino, aquele viés muito visceral, da pessoa querer ali a qualquer custo, certo? Torcer, ou seja, o azul está certo ou o vermelho está certo. E aí você é, se apega àquilo ali, você fica, de alguma maneira, cego dentro das questões, em vez de você estar discutindo, realmente procurando saber o que é o certo e o errado, você simplesmente está fazendo uma guerra de torcidas. Isso é não verdade, acho que isso é saudável para o nosso desenvolvimento. é verdade. Concordo plenamente com você. A gente tem um quadro aqui, deputado, que é algo bem informal, né? É o chamado quadro Café com Chimango. São dois produtos que são muito fortes na nossa economia, tanto o café como o biscoito. E o café com chimango é aquele momento que a gente vai para a cozinha, toma aquele café com aquele chimanguinho, bem formal. E aí eu tenho umas perguntinhas aqui para você. Me dê Eu uma só quero fazer um indicação. pedido. Eu estou Faça. só aqui num cômodo aqui de casa. Eu vou Ah, me dar só um minuto
que eu vou Vai pegar lá. uma água aqui para mim, que eu estou com a garganta seca e não tem ninguém aqui que eu chame. Tranquilo, Eu vou tranquilo. pegar uma água, retorno para responder suas perguntas. 1 minuto Tá eu estou de bom, volta. Espera tranquilo, aí. tranquilo, tranquilo. Pois é, pessoal, hoje nós estamos, quero agradecer aqui todos vocês que estão aqui conosco. A gente estou vendo aqui os comentários, vocês participando muito da nossa live. Agradecer muito essa confiança, vocês estarem aqui conosco, batendo esse papo. E convide seus colegas, seus amigos, seus seguidores. Clica aí nesse aviãozinho e convide seus colegas para participar conosco também. E muito importante, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Hoje a gente está com o deputado federal João Roma, falando mais uma vez de política, da importância da política. E é muito importante a participação de todos vocês aqui conosco, tá bom? Nossa querida Núbia de Mocogê, sempre conosco, Robério, Caroline Cardoso, nossa querida Carol, nosso Robério, João, Já de volta. isso aí. Vamos lá, deputado. Então Aguinha. indique aí pra gente um livro. Tá me escutando bem? Estou lhe ouvindo bem. Um livro, uma série e um filme. Um livro que eu achei interessante, né, que até eu ganhei de presente do procurador Tiago, que hoje é secretário de gestão da Semineto, é o Homo Sapiens. Sim. E é um livro bem interessante. E não é uma leitura difícil. Esse é um livro bem interessante. Homo Sapiens. Sério. Não é? Uma série. A série que eu estava muito antenado, né, era o Game of Thrones, que acabou. Sim, sim. Antes dessa, teve algumas outras. E hoje eu não estou acompanhando nenhuma série. Né? Não estou acompanhando nenhuma série. Não sei indicar uma boa série para ver. Mas o Game of Thrones, quem não tiver assistido, né, poder assistir, é uma que traz justamente essa capacidade de abstração. Né? Então, acho que é legal, envolve também esse jogo de poder, de política, né? Impactos nas civilizações. E filme? Sim. Não sei qual é o filme último que... Filme... Me vem aqui um filme que tenha me tocado muito esses tempos. Deixa eu pensar mais sobre um filme aqui. Daqui a pouco eu te digo. Vamos pular aqui. Uma referência política no Brasil e uma no mundo. São muitas, né? Em várias camadas. No Brasil, no ponto de vista da gestão, né, você sabe que eu sou pernambucano, estou há quase 20 anos aqui na Bahia, né? Casei com a baiana, que é a Roberta, que está fazendo aniversário hoje. Né? E aqui eu tive a possibilidade de me aproximar muito do ACM Neto. Né? Vivi muito com o senador Antônio Carlos, o avô dele, né, que me impressionava pela, inclusive, forma, né, com coragem, né, que atuava em defesa da Bahia, o amor que ele tem pela Bahia. Mas Neto realmente me impressiona muito pela sua capacidade de liderança e gestão. Né? Então, acho que a Semineto hoje é um político com muitas virtudes, né, que tem se destacado pelo Brasil, porque ele reúne elementos muito complementares, né, que fazem a diferença na vida pública. Porque existem aqueles líderes carismáticos, existem aquelas pessoas que se dedicam muito à administração, certo? Existem aqueles que
que se aprofundam muito em determinados temas, mas o Assemineto, apesar da pouca idade, né, em relação a outros líderes que são conhecidos aí, ele, ao meu ver, hoje, ele é um dos líderes políticos do Brasil que mais me agradam, né, que mais eu verifico as virtudes necessárias para o nosso avanço enquanto nação, porque ele realmente ele reúne muitas facetas que são complementares e essenciais no trato da coisa pública. Então, ele é uma pessoa de valor, ele é uma criatura humana, ele consegue exercer uma amizade sincera com as pessoas, né, ter relações de forma muito frontais, o que é positivo, ou seja, não fica naquele joguinho, né, de bola nas costas, né, de uma estrutura traiçoeira. Isso eu acho que é péssimo, né, em qualquer estrutura, especialmente na política. Então, acho que ele tem muitos valores positivos, né? Então, até pela proximidade, né, pela relação que eu estabeleci com ele. Aqui no Brasil, certamente, a Semineto, eu acho que é um político que está na prateleira de cima, né? É uma pessoa que tem que ser observada, porque pode ser, sim, sem dúvida nenhuma, não apenas uma opção para a Bahia, mas também uma opção para o Brasil. Verdade. Né? No plano global, né, você tem aí muitos nomes, né, que se destacaram, né? Você tem ao longo da história personagens, né, que exercem, mas você tem o Churchill na Inglaterra, né, que era um político, né, com uma determinada característica, até polêmica, visto por alguns, mas ele conseguiu, né, se destacar, né, especialmente por causa da sua essência, né, por causa dos seus valores, por causa da sua sintonia e pelo seu entendimento da cultura britânica. Esse líder político conseguiu, né, exercer, talvez, os maiores ganhos, né, superar os maiores desafios, né, para um povo, né, decisões muito difíceis, óbvio, imagina no período de guerra, né, enfrentando o exército nazista, né, então eu observo a trajetória dele com muita atenção, né, é um político que realmente me fascina, né, Um grande estadista, né? por essa essência, né? Sim. Não era, né, o maior dos oradores, não era talvez a pessoa mais simpática e eloquente, né, mas sem dúvida nenhuma ele foi um político que teve fibra, né, e soube conduzir a nação, certo, no momento, né, terrível por qual a humanidade passou. Com reflexos globais, com reflexos no mundo inteiro. Sim, Né, porque claro. naquele momento que passou por ele, refletiu, né, em todos os outros países. Acarajé ou Abará? Mas eu gosto dos dois, né? Depende do preparo. Outro dia eu comi um acarajé que estava crocantezinho, estava uma delícia. Maravilha. Mas eu acho que eu fico com Abará, no final das contas. Né? E se for em quantidade, né, talvez o Abará. Mas tudo tem o seu momento certo. Né? É verdade. Em matéria de comida, Edivaldo, eu tenho já uma fama, né? Porque todo mundo sabe que eu sou bom de boca e como de tudo, não é? E então o que eu não gosto muito é estar escolhendo comida. Então pode servir que eu saio comendo tudo, né? E vou pelo preparo, né? Tem gente que tem mão boa, então às vezes em determinado local você come um acarajé melhor do que um abará, em outros locais um abará melhor do que um acarajé, certo? Mas até para ter essa referência você tem que comer os dois. Então eu, se colocar os dois, qual é o que eu vou comer? Eu vou comer os dois. Maravilha. Esporte favorito? Você sabe que eu não sou bom de bola, nunca fui. Somos dois. Então isso talvez tenha influenciado para que eu não fosse um torcedor tão assíduo de futebol, não é? Mas eu admiro,
né, admiro o talento esportivo, né, a façanha, né, o espírito olímpico, eu admiro muito, né, a superação, né, e então em esportes individuais eu admiro muito a maratona, porque eu acho que é uma Sim. guerra muito mais psicológica, é física, mas é muito mais psicológica, né? E dentro dos esportes coletivos, né, até pela dimensão social que se ocupa no Brasil, eu acho que eu fico com o futebol mesmo. Apesar de ser muito fraco de bola, apesar de não ter frequência em campo, né, não acompanho, né, campeonatos, mal sei nome de jogadores, mas eu sei que há uma interferência e há uma paixão muito grande envolvendo o futebol. Então, nos esportes coletivos, eu ficaria com o futebol. Direita ou esquerda? Eu sou destro. Semana passada me responderam isso também. Eu assino com a direita e aperto mão com a direita também. Vai Mas eu acho pular? que nós estamos no mundo. é, o mundo de hoje não merece mais um pensamento binário, Sim, né? Então, acho que tudo você vai avançando. Mais do que esquerda e direita, dentro de uma estrutura política, eu me definiria como um político liberal. Liberal não ótimo. apenas na atividade, né, dos direitos humanos, mas liberal de forma ampla, né? Liberal na Sim, economia, nos valores, nas relações sociais, no respeito ao indivíduo, sim, porque, em geral, as grandes catástrofes sociais ocorrem justamente quando você quer suplantar, né, conquistas e direitos individuais, certo, com o argumento de direitos coletivos. Então, a maioria está querendo, atropela aquele dali. Então, é assim que você consegue, muitas vezes, suprimir direitos. Então, eu acho que o liberalismo tem, antes de tudo, essa essência, que é de respeitar o indivíduo, não é? Então, eu acho que essa é a minha motivação maior dentro do espírito de atividade política que eu exerço. deputado, nós estamos chegando ao final da live, que daqui a pouco encerra, e você precisa ir curtir o aniversário de sua esposa, né? Então, eu quero lhe agradecer muito por essa live, por ter tirado um tempinho aí que a gente sabe que seus afazeres, do seu trabalho, e eu gostaria que você deixasse uma Olha, por mensagem. falar em Nós, liberalismo, está acompanhando a live ah, aqui, ó, um grande amigo meu que é o Luiz Ferla, que ele foi sim, presidente da juventude do PFL, depois eu sucedi ele e vice-versa. Ele é de Santa Catarina, né, sim, empresário, mas uma pessoa que eu tenho muita sintonia, né, e que eu me orgulho muito de ter um grupo de amigos, né, de todas sim. as fases da vida, mas que a gente eu não sai esquecendo essas amizades. Então, fico muito Ah, feliz, né, de ter pessoas, por exemplo, como Luiz Ferla, que também é um liberal, certo? Que sim. acredita no empreendedorismo, né, que acredita justamente nesses valores, está também acompanhando. Estou vendo aqui Ah, amigos de todo o Brasil aqui avançando. sim, Maurício sim, muita Lima ali gente. entrou, certo? Várias figuras, né, dentro da nossa live. A O nosso vereadora. secretário de mobilidade urbana aqui do município, o Jadson, está lhe convidando para vir à Conquista. Está aí nos acompanhando também. Para mim é um prazer, né? Já tive algumas Sim, vezes. Da última vez fomos lá na churrascaria. Você viu que eu sou bom de sim. garfo, É, né? Você lembra? E vamos marcar. Óbvio que nesse período agora de pandemia está difícil, né, essa sim, questão de é verdade. mobilidade. Não por falta de disposição de cada um. Eu, óbvio, teria disposição, mas a gente precisa se proteger e proteger o É, terceiro. com Né? Eu fico certeza. muito. A gente tem que ter muita responsabilidade para a gente não ser também um agente propagador, né, desse vírus. Então a gente precisa ter muito cuidado. Mas logo que aliviar um pouco isso, logo que tiver um pouco mais tranquila essa atividade, eu faço questão de voltar à Sim. conquista, né, para estar junto com todo o grupo aí, avançando cada vez mais, certo? Um abraço ao prefeito. Ele me ligou agradecendo o recurso que a gente mandou. Sim. Você vê como são as coisas, né? A gente nem esperou pedir, né?
E isso é muito bom, porque tem um ditado Com antigo certeza. que eu me pego muito, que diz, nós nos curvamos, nós não nos curvamos para pedir, mas nós nos curvamos para agradecer. Então, Maravilha. eu acho que a gente tem que seguir dessa forma, né? Sim. E se é possível realmente, de alguma maneira, a gente se mobilizar para fazer isso, a gente tem que fazer de todo o coração. Então, um abraço muito forte aí para todos os amigos de Conquista. Fico feliz aí com essa oportunidade aqui desse bate-papo. Um abraço aí para o meu cunhado, Ivan de Araújo Costa, certo? Que ligou cedo para a irmã dele aqui para dar os parabéns. Né? E a todos que estão aqui entrando, né? A vereadora Viviane, lá de Amargosa, manda um abraço. A Rosalvinho também, ex-prefeito de Amargosa, o pessoal todo está entrando aqui. Gente de muitos lugares da Bahia, que eu fico Sim, feliz sim. com essa audiência. Mas deixe uma mensagem. Nós temos vários pré-candidatos aí a vereadores, jovens, alunos de direito que estão acompanhando nossa live. Deixa uma mensagem sobre política para essa turma aí hoje à noite. Bom, para jovens, Marco Maciel, né, um político pernambucano, né, ele tinha uma definição de política que ele repetia muito. Né? Isso, de alguma forma, me influenciou também. Ele dizia que, depois da atividade religiosa, a atividade política era a atividade mais nobre do ser humano. E que política não era profissão. Política era vocação. E vocação vinha do latim vocare, que significa chamado do Senhor. Então, quando Deus chama, não tem aquele que Maravilha. consegue desobedecer. E talvez eu mesmo seja prova viva disso, Edivaldo, porque eu tentei muitas vezes sair da atividade política, né, porque não é uma atividade fácil, Sim. né, impõe uma série de quesitos na sua vida, né, mas quando ocorre, você tem um chamamento. Por exemplo, imagina, né, eu nasci em Pernambuco, hoje eu estou vivendo na Bahia, quase 20 anos, estabeleci minha família aqui. Quando passava pela minha cabeça que eu ia ser um representante do povo baiano? E, de alguma maneira, havia uma missão, né, dentro disso, e, naturalmente, né, quando eu iniciei na administração de Salvador, ao lado do prefeito Assemineto, eu não imaginava sequer que eu seria candidato. Né? Apenas estava ali envolvido e engajado em fazer um trabalho, em ajudar a administração, em ser ali o braço direito da Semineto, e a coisa foi naturalmente, simplesmente abrir um cenário, né? E hoje, com muito orgulho, eu represento todos aqueles que acreditaram na nossa forma de agir, né? Que hoje fazem parte de um time, certo? Que tem realmente modificado, né, estruturas políticas que, né, pessoas às vezes que estão surpresas com a forma diferenciada, né, com a forma realmente distinta de fazer política. Então, o que eu poderia dizer é isso, ou seja, quem tem vocação sabe quando o coração esquenta. Né? Então, a gente sabe quando Ótimo. a coisa vem e às vezes você não adianta tentar fugir, certo? É muito importante ter consciência. Né? E por mais que seja difícil, por mais que cada vez a gente esmoreça, reúna forças, porque justamente por não ser profissão, é uma coisa que vai estar perpassando todo o seu momento. Você vai, nem no sono, aquela sua vocação vai lhe libertar. Então você tem que estar engajado para você estar em plenitude na sua vida, tá realmente engajado nisso. E um outro, né, uma outra palavra que eu daria, especialmente para aqueles que serão candidatos, né, é que tudo pode acontecer na eleição. Tudo pode acontecer na eleição. Na eleição você pode ganhar a eleição ou você pode perder a eleição. O que você não pode é se perder durante a eleição. Isso quer dizer o quê? Maravilha. Você não pode, certo, se submeter a qualquer coisa. Então você tem que ter a sua forma de caminhar, tem que ser a sua linha a seguir, certo? E as coisas vão avançar, certo? Depois da eleição é um outro dia e a vida vai continuar. Então você tem que saber que, independente do resultado que sair das urnas, você é um líder político e no outro dia você tem que estar andando de cabeça erguida.
Então, muita coisa pode acontecer nesse processo, inclusive a vitória ou a derrota. Tudo pode acontecer com você, mas você não pode Maravilha. se perder nessa caminhada. Porque se você é um líder político, certo? O líder tem que justamente apontar qual caminho que os outros devem seguir. E não ficar Maravilha. errático, se submetendo a qualquer atividade que possa surgir nesse caminho. Maravilha, João. Maravilha. Muito obrigado, meu irmão. Nosso tempo está acabando. Quero lhe agradecer muito, principalmente pelo que você tem feito por nossa cidade. Estamos aqui à sua disposição. E assim que passar tudo isso, nós vamos nos encontrar aqui para comer, bater um papo e rever os amigos. Tá bom? Forte abraço. Eu que lhe agradeço. Um forte abraço para os amigos de Conquista. Né? Vamos ficar em contato aí sempre juntos, né? Avançando nisso.